gente como é que anda, Lucas. Última vez. Opa pessoal, eu sou o André Oshiro Barcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o projeto da minha bicicleta sem corrente. Eu dividi o projeto da bicicleta em 6 partes, que são as seguintes. Na primeira parte, que é esse vídeo no qual estou falando com vocês, eu vou falar sobre a lista de materiais necessários para a criação da bicicleta. Na segunda parte, eu vou falar sobre a montagem do quadro da bicicleta. Na terceira parte eu vou falar sobre a montagem da roda traseira. Na quarta parte eu vou falar sobre a montagem do garfo traseiro. Na quinta parte eu vou falar sobre o banco ou selim da bicicleta. E por fim, na sexta parte eu vou falar sobre a montagem geral de todas as peças. Projeto da bicicleta sem corrente, parte 1 de 6, lista de materiais. Para esse projeto vamos precisar dos seguintes materiais. 2 jogos de direção tipo standard, aquele de 25,4 mm. 2 garfos, eles podem ser com ou sem amortecedor, aí é a escolha de vocês. 2 rodas para a frente da bicicleta. Quando você for comprar, ressalte isso para o vendedor. As 2 rodas devem ser alinhadas para serem rodas para garfos de bicicleta. Porém, uma dessas rodas terá catraca. Isso mais adiante, na etapa 3, eu vou explicar melhor, mas por enquanto mantenha isso em mente. Uma catraca de 14 dentes, até que o tamanho da catraca não importa muito, mas eu escolhi uma catraca pequena, pois quanto menor, mais fácil de ajustar as peças. Um guidão. 2 mesas ou avanços de guidão, aproximadamente de 15 centímetros cada. 2 rolamentos tipo 6000 RS, esses rolamentos são aqueles pequenininhos que comumente vêm em cubos com rolamento. Eles também não precisam ser os 6000 RS, mas eu escolhi por serem pequenos, então ficam mais fáceis de ajustar as peças, como mancais, que eu vou explicar mais adiante. Um conjunto de pé de velas tipo 3 peças. Interessante lembrar que não pode ser aquele bloco único e nem aquele com engrenagem. Tem que ser o de 3 peças, ou então você compra 2 pé de velas esquerdos, que são aqueles livres, só aquela barra de metal. 2 pedais comuns. Um banco ou selim. Um canote simples, ele deve ser bem barato, pois você vai serrá-lo. Uma castanha, que é aquela peça que liga o selim ao canote. Um tubo de ferro ou aço de aproximadamente 1 metro de comprimento para a criação do quadro. É interessante ressaltar que esse tubo deve ter um diâmetro interno de 25,4 mm para que as bacias das caixas de direções caibam dentro dele. Se você for serralheiro, você precisará também de um tubo de aço de 4 a 5 mm de espessura e uns 10 cm de comprimento para a confecção dos mancais que vão ligar os rolamentos à roda traseira. Você também pode utilizar uma chapa de aço no lugar do tubo. E fica a dica para vocês, quando vocês forem comprar o tubo de aço para a confecção do quadro da bicicleta, levem junto também uma bacia da caixa de direção. Por que isso? Quando eu comprei esse tubo, eu acabei comprando errado porque eu levei um paquímetro para medir o diâmetro interno do tubo. Com o paquímetro eu não tive muita precisão na hora da medição e acabei comprando um diâmetro menor e a bacia acabou que não cabe dentro desse tubo. Então não cometa esse mesmo erro, levem a bacia, meçam na hora, vejam se ela não ficou muito folgada ou muito apertada, que vocês não vão cometer esse erro. Opa pessoal, eu sou o André Oshiro Barcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o quadro da bicicleta sem corrente. Confira! E recapitulando a nossa sequência, nós estamos na segunda etapa do projeto. Projeto da bicicleta sem corrente, parte 2 de 6, montagem do quadro.
Relembrando a lista de materiais, para a confecção do quadro nós vamos precisar de um tubo de ferro ou aço de aproximadamente 1 metro de comprimento, notando que a medida interna desse tubo deve ter 25,4 mm, que é o padrão standard das caixas de direção. Inicialmente, corte 2 pedaços de 12 centímetros. Esses 2 pedaços formarão o tubo frontal da bicicleta, que no caso terá 2 tubos frontais, só que um deles será da parte de trás. Corte mais 2 pedaços de tubo. Dessa vez, um terá 34 centímetros e o outro terá 39 centímetros. A parte menor será a parte superior do quadro e a parte maior será a parte inferior do quadro. As 4 partes de tubo devem ser soldadas da seguinte maneira. Algo muito importante de se notar é o ângulo que os tubos frontais formam com o tubo inferior do quadro. Esse ângulo, que é de 115 graus aproximadamente, influencia diretamente na distância entre as rodas, que podem ficar mais abertas ou mais fechadas, impactando na estabilidade da bicicleta. Então, ao soldar as peças, tente manter ao máximo essa angulação de 115 graus. E fica a dica para vocês, se você for uma pessoa de mais de 1,80 m e quiser fazer um quadro maior, aumente somente as barras horizontais, lembrando sempre de manter a proporção para que o ângulo com os tubos frontais seja sempre de 115 graus. Opa pessoal, eu sou André Oshiro Barcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o projeto da roda traseira da bicicleta sem corrente. Com uma atenção especial a essa peça, que soldada ao eixo da roda da bike, torna possível o movimento da roda livre. Confira! E recapitulando, nós estamos na terceira etapa de nosso projeto. Projeto da bicicleta sem corrente, parte 3 de 6, roda traseira. Relembrando a nossa lista de materiais, para a criação da roda traseira nós precisaremos de uma roda, 2 rolamentos tipo 6000 RS, uma catraca, um conjunto de pé de velas tipo 3 peças e 2 pedais. Algo importante de se notar é que essa roda, embora seja traseira, ela será instalada em um garfo. Então, os raios dessa roda devem ser alinhados como se fosse uma roda frontal. A nossa roda será muito semelhante a uma roda de monociclo. Os pés de velas transmitirão o movimento para o eixo e o eixo transmitirá o movimento para a roda. Porém, o grande diferencial será o movimento livre para trás, proporcionado pelo uso da catraca. Para tal uso, precisaremos de uma peça que conecte o eixo aos dentes da catraca. Eu confeccionei essa peça utilizando um pedaço de barra de aço com um furo no meio. Essa peça foi soldada ao eixo e as pontas da barra de aço encostam nos dentes da catraca. Note que a barra de aço não pode encostar em nenhuma outra parte da catraca a não ser seus dentes. Para isso, utilize uma arruela entre a catraca e a barra de aço para dar esse espaçamento. Colocada a catraca e soldada a peça ao eixo, vamos à colocação dos rolamentos. Utilize um garfo para medir se os rolamentos estão alinhados com as pontas do garfo. Caso não estejam, utilize porcas ou arruelas para ajustá-los. Observe que a roda deve sempre ficar centralizada ao garfo. Terminada a colocação dos rolamentos, vamos aos pés de vela. Os pés de velas devem ser soldados ao eixo. Lembre-se que, uma vez soldados, a roda inteira se tornará um bloco único, e sua única finalidade será para o uso da bicicleta sem corrente. Por fim, coloque os pedais e sua roda traseira estará concluída. E fica a dica para vocês, nunca soldem os rolamentos ao eixo. A solda ela danifica a proteção que os rolamentos possuem, fazendo que eles enferrujem. Sempre que vocês quiserem ajustar o rolamento ao eixo, utilizem porcas e arruelas para dar o distanciamento. Soldar jamais. Opa pessoal, eu sou o André Oshiro Barcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a montagem do garfo traseiro da bicicleta sem corrente. Confira! E recapitulando, nós estamos na quarta etapa de nosso projeto. Projeto da bicicleta sem corrente, parte 4 de 6, garfo traseiro. E relembrando a nossa lista de materiais, para a montagem do garfo traseiro nós precisaremos de um garfo e uma chapa de aço de aproximadamente 5 mm de espessura para a confecção dos mancais.
Serão necessários 4 pedaços dessa chapa. O comprimento de cada pedaço deve ser de aproximadamente 3/4 da circunferência do rolamento utilizado na roda traseira, e a largura de cada pedaço deve ser aproximadamente a mesma espessura do rolamento. Para criar um mancal, separe 2 dos 4 pedaços de chapa. Molde esses 2 pedaços com uma curvatura que se encaixe com o rolamento. Um pedaço será a metade de cima do mancal e o outro pedaço a metade de baixo. Lembre-se de deixar uma aba em cada ponta do pedaço da chapa. Essa aba será futuramente furada para a colocação de um parafuso que prenderá as 2 metades, apertando-as contra o rolamento. Repita esse mesmo procedimento com os outros 2 pedaços para a criação do segundo mancal. Solde as 2 metades de cima criadas nas pontas do garfo. Meça com a roda traseira para saber se o encaixe com os rolamentos está ok, e veja se a catraca não baterá em alguma parte do mancal ou do garfo. Estando tudo ok, o seu garfo traseiro está finalizado. E fica a dica para vocês, se vocês escolherem um garfo com amortecedor, tomem muito cuidado na hora que vocês forem soldar os mancais. O amortecedor ele é formado por ar comprimido. Na hora que a solda esquentar, esse ar comprimido vai se expandir, pode vazar ou até mesmo explodir. Para soldar esse garfo, enquanto o serralheiro soldava, eu ia resfriando com um pano molhado, jogando água corrente em cima. Avise o seu serralheiro quando ele for soldar. Opa pessoal, eu sou o André Oshiro Barcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a montagem do banco ou selim da bicicleta sem corrente. Confira! E recapitulando, nós estamos na 5ª parte de nosso projeto. Projeto da bicicleta sem corrente, parte 5 de 6, banco ou selim. E relembrando a lista de materiais, para a montagem do banco precisaremos de um banco, uma castanha, um canote e uma mesa de guidão. A grande diferença desse banco é que o canote vai ficar na posição horizontal, paralela ao selim, e de alguma forma o canote deve se conectar ao garfo traseiro da bicicleta sem corrente. Para realizar essa conexão, utilizaremos uma mesa ou avanço de guidão. Retire a peça frontal que segura o guidão, deste modo você terá acesso ao centro oco da peça. Nessa cavidade encaixaremos o canote. Meça com o banco o comprimento ideal do canote. O excesso pode ser cortado. Com o canote encaixado dentro da mesa, faça um furo para passar um parafuso que prenderá as 2 peças juntas. Prenda o banco ao canote, apertando os parafusos da castanha e o bloco estará finalizado. E fica a dica para vocês, se vocês puderem comprar um avanço feito de ferro, melhor para fazer a fixação com o canote. Essa fixação por furos que eu ensinei no vídeo, ela não ficou muito boa para mim, porque o canote acabou entortando um pouco por causa do furo do parafuso e o banco fica meio bambo. Se você conseguir soldar o canote ao avanço, vai ser uma fixação melhor. E recapitulando, nós estamos na 6ª parte de nosso projeto. Projeto da bicicleta sem corrente, parte 6 de 6, montagem geral. Vamos começar montando o garfo dianteiro ao quadro. Instale uma roda normal no garfo. Coloque os componentes da caixa de direção, como bacias e rolamentos, em um dos lados do quadro. Encaixe o garfo dianteiro nesse lado do quadro. Instalado o garfo, vamos prendê-lo com o guidão. Para isso, coloque a mesa do guidão na ponta do garfo e após encaixe o guidão à mesa. Finalize com a porca de direção na ponta do garfo que sobrou. Vamos agora montar a parte de trás da bicicleta. Instale a roda traseira ao garfo traseiro, lembrando, o garfo traseiro possui mancais que irão abraçar os rolamentos da roda traseira. Eles devem ser parafusados e apertados ao rolamento. Instale os componentes da caixa de direção na parte de trás do quadro. Encaixe o garfo traseiro no quadro. Da mesma maneira que você prendeu o garfo dianteiro com a mesa do guidão, prenda o garfo traseiro com a mesa do banco, sempre tomando cuidado de mantê-lo alinhado com a roda, assim como é feito com o guidão. Finalize com a porca de direção na ponta do garfo que sobrou, dando acabamento. Feito isso, sua bike está pronta para altas manobras. E lembre-se, respeite os limites de velocidade e se beber, não pedale.
Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui juntamente com a série da bicicleta sem corrente. Se você gostou dos vídeos, deixe a sua curtida. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Clique no logotipo aqui do lado e clique no botão inscrever-se. A sua inscrição é muito importante para mim. Um grande abraço a todos e tchau, até o próximo vídeo.